Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e hoje o videocast vai ser no estilo Aaron Sorkin, Walk and Talk, falando e andando. Eu também não vou escrever sobre os filmes de hoje porque eu preciso descansar, enfim. Faltam 2, 3 dias para acabar o festival e eu realmente preciso dormir porque tá complicado. E apesar de vocês estarem vendo que tá claro, já são mais de 9 da noite. Bom, hoje eu assisti a 4 filmes porque eu perdi o primeiro filme que eu perdi aqui no festival, mas eu vou ver de novo, vai ter uma repescagem no domingo, mas eu perdi porque gripado. Estava gripado, tive febre à noite e realmente está começando a cobrar pontos da minha saúde a cobertura desse festival que eu estou fazendo para vocês. Então vocês deveriam ser mais agradecidos, inclusive, do que vocês têm se mostrado. Vocês têm me mandado poucas mensagens no Twitter, no Facebook, mentira. O pessoal está comentando bastante e vocês são sempre muito carinhosos. Eu estou só fazendo drama. Eu assisti então a mais 4 filmes hoje. O primeiro deles foi o Love, do Gaspar Noé, que é um diretor que tá tendo festinha, que é um diretor do qual eu gosto muito, principalmente do Irreversível, eu gosto do Enter the Void. E esse Love é um filme que comprova a capacidade que o Gaspar Noé tem de mergulhar o espectador na perspectiva do personagem. Ele faz isso no Irreversível, em que o movimento de câmera caótico reproduz o sentimento e a intensidade da confusão mental e da raiva do personagem principal. Isso acontece também no Enter the Void de maneira mais óbvia. E claro, nesse Love. Nesse Love, através principalmente da narração, que a gente tem acesso o tempo inteiro ao que o personagem está pensando, e também através da montagem, do posicionamento de câmera, das luzes. Ele usa a luz de uma maneira muito expressiva, principalmente o vermelho, para contar uma história de amor. Na verdade não é uma história de amor, é uma história de sexo apaixonado entre os dois personagens, os 3 personagens, mas principalmente entre o protagonista e a Electra. Eu tô ofegando assim, não é porque eu tô sem preparo e tô andando, porque eu realmente tô gripado. E é interessante não só pelo uso da luz, mas uma coisa bacana é a maneira como a direção de arte, os personagens vão ficando mais sufocados à medida que o filme vai passando, os corredores vão ficando estreitos, mesmo nas cenas de sexo, que antes eram em lugares mais abertos. E o uso do vermelho sempre mostrando a intensidade da relação entre os dois, que se contrapõe às cenas que passam no tempo presente, que são numa luz mais clara e que mostram como aquele personagem está num outro estado da sua vida. É um bom filme. O problema do filme... E as cenas de sexo eu acho que são bem gráficas e elas são úteis no filme. Porque são 2 personagens que realmente eles fazem mal um pro outro, mas eles se mantêm juntos por causa do sexo. Então é importante que a gente veja a sintonia sexual entre os dois, o tesão que eles têm um pro outro, como eles se comunicam bem na cama, inclusive se comunicam muito melhor na cama do que fora dela. O problema é que o filme é repetitivo demais. O filme tem 2 horas e 15 e muito antes do filme chegar ao terceiro ato, a gente já entendeu o que ele está querendo fazer e ele continua. Então os diálogos são repetitivos, as situações são repetitivas e ele vai perdendo um pouco da força, vai perdendo um pouco do ritmo. Por isso. E o 3D do filme é terrível. Eu vou falar sobre isso, eu vou escrever sobre ele com mais detalhes depois. Mas o 3D do filme é muito ruim. É uma profundidade de campo reduzidíssima, que é contrassenso. Bonito. Que é contrassenso para o 3D, enfim. Mas é um bom filme. Aí, quando eu estava já sem esperança a Santa Regar, hoje a gente teve 2 dos filmes que foram 2 dos melhores filmes da mostra na Santa RH, que eu já reclamei aqui nos outros dias. O primeiro deles foi um documentário do Roberto Minervini, chamado The Other Side. Ele é um italiano, mas ele fez um documentário sobre uma comunidade pequena de rednecks, basicamente, nos Estados Unidos. E ele mostra o dia a dia dessas pessoas, um cotidiano absolutamente insano, devotado às armas e a paixão pelas armas, e a conspirações sobre como o governo vai tomar nossa liberdade. E enquanto isso tem um cara que é viciado em drogas e ele faz de tudo quer dizer, ele faz de tudo, ele não faz nada, não faz absolutamente nada da vida a não ser consumir drogas e falar mal do Barack Obama, inclusive de uma maneira muito racista. E o filme, o que me impressiona é que é um documentário, e nesse documentário ele realmente, assim, ele teve um acesso aos personagens. Os personagens, os caras vivem a vida deles pra câmera, inclusive transam diante da câmera,
fabricam droga e consomem droga na frente da câmera. Tem discussões extremamente francas sobre como eles veem o mundo diante da câmera. Então é um documentário realmente assim que me espanta pelo acesso que ele teve à vida daquelas pessoas. Eu gostei muito desse documentário, que retrata de uma maneira chocante essa visão insana norte-americana. O terceiro filme do dia foi também um romeno, se bobear junto com o The Other Side, o melhor da Ansar Regar, que é o filme novo do Cornélio Porumboio, que é um diretor que eu gosto muito. Ele fez um filme chamado Metamorfose, que eu vi na Mostra São Paulo há uns 3 anos, tem crítica no site. E deixa eu trocar de braço, que esse está cansando. E o que eu tava falando? Ah, sim, e ele fez um filme chamado Tesouro. E nesse filme é a história de um pai que ele sempre conta história pro filho. E um dia o vizinho desse cara chega, tá sem dinheiro e fala: olha, um antepassado meu enterrou um tesouro no quintal da casa dele no interior. Eu quero que você me ajude a comprar um detector de metal pra gente poder investigar, pra tentar achar o tesouro. E o filme é contado bem naquele estilo, que é um estilo característico do novo cinema romano, em que a gente tem longos planos estáticos acompanhando os personagens, praticamente um plano por cena, sem sons que não sejam diegéticos. E ele vai contar a história, que é uma história bem simples e de uma maneira muito interessante. E a gente conhece esses personagens, conhece o dilema desses personagens. E é um filme doce, é um filme muito doce. E isso me surpreendeu, principalmente se contraposto com o filme anterior desse diretor, que é esse Metamorfose, ou Quando Anoitece em Bucareste, se eu não me engano, ou Queima o Manuscrito, não sei, chama. Enfim, depois eu coloco na descrição do vídeo. Foi um filme que foi muito ovacionado, muito aplaudido e merece, porque, como eu falei, é um filme curtinho e gostoso de assistir. E se bobear com certeza ele e o The Other Side são os melhores da Ansar Regar. Eu não acho que o The Other Side tem a chance de vencer, o que é uma pena, porque é documentário, existe um preconceito muito grande em relação ao documentário. E o último filme que eu vi no dia foi um filme francês com a Isabelle Huppert e o Gérard Depardieu, e que comprova a acusação de muitos de favoritismo do Festival de Cannes com relação às produções francesas, porque esse filme não tinha nada que está fazendo aqui. É um filme muito fraco, é um filme em que o que ele tem mais de interessante é o fato que a Isabelle Huppert e o Gérard Depardieu vivem 2 atores que têm os nomes Gérard, e o dela não é mencionado, mas supõe-se que seja Isabelle. Então eles estão vivendo versões deles mesmos, em que eles teriam supostamente perdido um filho para o suicídio, e eles recebem uma carta do filho para se reunir no Vale da Morte, em Nevada, em que o filho promete que vai aparecer para eles momentaneamente. E o filme acompanha basicamente 5, 6 dias na vida desses personagens, enquanto eles conversam sobre o relacionamento anterior, conversam sobre o filho, conversam sobre suas inseguranças e não chegam a lugar nenhum. É um filme com muito falatório, pouca profundidade psicológica, zero de drama, um tom metafísico bobo, imaturo. E é um filme que realmente decepcionou muito. Foram esses 4 dias do 9º dia do Festival de Cannes. É isso. Um grande abraço e bons filmes.